Agora, Y no estoy compartiendo más. tá a Lídia aí. Tá aí não, tá em Buenos Aires. Vamos a dar un minuto. Muy buenas noches a todos los presentes. Estoy muy feliz de estar hoy acá conectados para toda Latinoamérica y más allá gracias a esta plataforma. Me presento, mi nombre es Constanza Fernández. Actualmente soy parte del grupo de IADR latinoamericano, vicepresidente de la región latinoamericana del grupo de cariología de IADR y me encuentro conectada desde Talca. Trabajo en la Universidad de Talca como docente y nos complace hoy poder recibir desde Brasil al doctor Jaime Curie, un gran líder. No quiero decir todo su currículum porque estaríamos mucho tiempo acá, pero todos sabemos que él es un gran referente indiscutible, líder mundial de opinión, luchador contra la desinformación, educador comprometido con la ciencia y tiene un legado de alrededor de 400 artículos científicos, los cuales ayudan a sustentar decisiones clínicas de varios países. Hoy nos presenta, o lo que nos convoca es la presentación de su libro más reciente. Además, tiene otros libros, 34 capítulos de libros, mucha formación de profesionales para el mundo y también ha recibido premios internacionales, mundiales por su destacada contribución a la ciencia. En pocas palabras o en palabras muy simples, el doctor Curie ha recibido básicamente el Nobel de la Cariología. Hace poco lo tuvimos en Chile, también recibió un homenaje por parte de la Academia de Cariología de Chile como maestro de la cariología en reconocimiento a todos sus años de labor. Así que hoy estamos muy felices de que haya aceptado esta invitación y que podamos tenerlo hoy en alrededor de una hora. Sé que el tiempo se va a hacer muy poco. La idea es que igual a través del chat quizás puedan quedar algunas preguntas, pero nosotros hemos preparado ya 10 preguntas para poder hacer un tipo entrevista con doctor Jaime Curie. Y la primera de ellas voy a también acá dejar ya de compartir después de esta presentación. Y bienvenido, doctor Jaime Curie. Gracias nuevamente por su tiempo, por siempre la disposición desde el minuto uno cuando lo convidamos. Revisó su agenda una actividad tras otra, pero se dio tiempo para reunirse con nosotros, así que primero agradecer. Y profesor Jaime, para comenzar con esta entrevista, quisiera que si nos pudiera compartir un poco sobre cómo nació este nuevo libro que es fruto de la pandemia, algo he escuchado por ahí, yo tengo mi ejemplar ahí autografiado, pero quisiera que si nos pudiera contar un poquito cómo nació poder publicar esta última obra. Entonces, buenas noches. Gracias, Constança, por la invitación para participar de esta entrevista. Estou hasta ahora emocionado com a homenagem lá em Santiago de Chile. Bem, começando com o livro, né, a ideia do livro. Esse editor tem intentado que eu escrevesse um livro há mais de 30 anos. E agora, em la pandemia, ele me visitou e novamente hice a invitação. E meus netos estavam acá. Ujú. Então, é verdade. Ele esse falou, você necessita escrever um livro para mostrar para seus muito lindos netos. E disse, esse livro foi escrito por abuelo.
Ah, Foi, mas em realidade o que ocorreu também é que durante a pandemia eu fiz muitas apresentações orais e as apresentações que eu fiz durante a pandemia foi uma discussão de cárie e fluoruro em todos os ciclos da vida. Então, o que eu hice o mesmo de sempre. A maioria das minhas publicações são hechas eh, de acordo com palestras e conferências. Então, esse livro nada mais é do que os cursos que eu ministrei durante a pandemia. Que os cursos, o nome dos cursos era exatamente esse: Cardiologia, Fluoruro em odontologia, de la pediatria hasta geriatria, porque eu discutia que cárie é uma enfermidade de todo o ciclo da vida. ujú, Eu ia em simpósio ou debates na pediatria e eles falavam, aí a cárie precoce da infância, né? Já não é cárie precoce da infância, aí que eu conosco da infância são viroses. A cárie pode ser precoce em la infância, então, porque se há cárie precoce em la infância, de la infância há a cárie tardia de la vejez, eu dizia. Então, é necessário discutir conceitos claros sí, do que é cárie, e o que difere a imagino. cárie na infância, com adulto major, eh, todas as discussões com conceitos claros e claros. Outro conceito era cárie secundária, né? Eu dizia, não é cárie secundária. Cárie pode ser secundária ao conhecimento dessas pessoas de odontologia restauradora. Cárie, por sua natureza, é primária. Depende da acumulação de biofilme e sua exposição frequente a açúcares da dieta. Ujú, Então, esse livro nada mais é do que discussão de conceitos para que dar esses conceitos mais claros. Então, eu discuto esses conceitos em Brasil eh, durante muito tempo, né? Mais de 40 anos, 30 anos que já discutimos que a cárie não pode ser considerada uma enfermidade transmissível ou contagiosa. Isso nunca no Brasil nós aceitamos que cárie poderia ser uma enfermidade. E esse cambiou há muito pouco tempo. sí, todavía luchamos con cambiar los conceptos, así que qué bueno que ahora tenemos un libro en portugués, también está la versión en español, con seguridad en el futuro va a estar en muchos otros idiomas, así E que, aí, é possível que em inglês esteja listo até fim de ano, em ah, inglês também. excelente, para que ahí todo el mundo pueda tener estos conceptos muy claros. Y qué bueno que el editor como que insistió por 30 años hasta finalmente convencerlo y É, tocar la fibra con los nietos, decirle para que sus nietos vean que el abuelo pudo escribir esto y ahora é, todos los hijos científicos, los nietos científicos, bisnietos, etcétera, todo el mundo va a poder disfrutar de este libro. Ahí tenemos olha lá, ó, Heraldo, Heraldo y su hija desde Perú nos meu amigo acompaña. pelado. Claro. Ah Le manda lá, un besito. La Mel. Doctor, entonces vamos a partir con las preguntas a ver si nos da el tiempo para revisar todas ellas. Y ya adelantó algo. En su libro cubre que la caries o todas las enfermedades y también fluoruro sirve desde la infancia hasta la persona mayor. ¿Habría alguna diferencia en el efecto de los fluoruros en estos dos grupos etarios, en la infancia y en las personas mayores? obviamente há diferença. Ujú, A diferença de cárie entre ninhos
esmalte y dentina radicular es muy clara. Ujú, Entonces, a cárie progressa na dentina radicular em uma velocidade 12,5 vezes mais rápida que em esmalte. Então, isso é conhecido há muito tempo. ujú, As razões de por que a cárie progressa em uma velocidade mais rápida em dentina que em esmalte é que é importante ser discutido. E também ser discutido, que, eu considero mais importante essa dieta, os tipos de açúcares mm, que são não são cariogênicos para esmalte, pero são cariogênicos para dentina, no caso de almidão, leite. Essa discussão também é importante. E também que é importante que está em livro a diferença entre a velocidade de desarrojo de cárie na dentina que no esmalte é sempre referido que é devido à composição química da dentina que o esmalte. A composição química da dentina e esmalte é bastante diferente. Então, em dentina há uma maior concentração de carbonato que em esmalte. ujú, Os cristales de hidroxiapatita não estão estruturados em dentina como em esmalte. E também ujú, os cristales de hidroxiapatita em dentina são menores que em esmalte. Então, tudo isso facilita a eso, dissolução, a desmineralização da dentina. Pero isso não é mais importante que a caída, a queda de pH. ahí. Quando se ingere açúcar, o pH cai. Ujú, E imediatamente o pH cai para um pH menor que 6,5, pH menor que 6,5, o médio queda subsaturante e começa a dissolução da dentina. ujú, E esse pH queda hasta um valor ao redor de 5, aproximadamente 5, e depois volve ao normal. ujú, Então, quando você compara esmalte e dentina, o tempo que o pH queda abaixo do pH crítico para a dentina é da ordem de 3 a 4 vezes maior do que no esmalte. Então, ujú, quando você tem uma lesão de cárie na cervical de los dentes, ao ujú, mesmo tempo que está dissolvendo, desmineralizando o esmalte, está desmineralizando a dentina. Só que o tempo de desmineralização ah, da ya, dentina é de 3 a 4 vezes maior, porque é o tempo que queda para o pH volver ao normal. Então, nós outros, há muito tempo, hicimos um gráfico da ujú, curva de Stefan de pH, mostrando claramente o tempo que a dentina queda abaixo do pH crítico por mais tempo. Então, eu creio que esse é mais importante. Esse é mais importante também, é importante para discutir essa calida de pH, discutir diferentes propriedades dos açúcares da dieta. sí. Y el fluoruro, entonces, el efecto, O efeito do fluoruro é menor. ujú, Então, por essa razão, o efeito do fluoruro é menor, porque o efeito do fluoruro, mais importante é reponer minerais perdidos, não evitar que esses minerais sejam ujú, perdidos. Então, isso limita o efeito do fluoruro. Então, há muito dado, você mesmo, ujú, acá em nosso laboratório, mostrou claramente que a desmineralização é mais rápida em dentina que em ujú, esmalte. Quando submetidas às mesmas condições de calidade de pH. sí. Y por lo tanto, por eso se justifica el uso de pastas, por ejemplo, con mayor concentración de Sim, fluoruro. essa é uma razão para você ter a mesma redução de desmineralização em dentina com fluoruro que em esmalte, a concentração necessária é no mínimo 3 vezes maior.
Ujú. Então, essa é a razão de que um creme dental, uma pasta dental, um dentífrico de 5.000 ppm de fluoruro é mais efetivo do que um dentífrico de 1.000, 1.450 ppm de fluoruro. Essa é com base na menor eficácia do fluoruro. Sí. E esse é um outro trabalho que nós hicimos também, importante, que é as combinações de médio de usar fluoruro. Mm. Quando você hace a aplicação profissional de fluoruro, a aplicação profissional de fluoruro é efetiva. O Ujú. dentífrico é efetivo. Quando você combina os dois, para esmalte não há somatória María. ou adição de efeito. Pero Ujú. para dentina há. Então, esse é Mm, um trabalho a hora original de nosso grupo né, e não, isso não foi mais hecha mais Pruebas de... investigação. Nós Ujú. publicamos esse artigo mostrando que a combinação de dentífrico e aplicação profissional de fluoruro não é importante para esmalte, Ah, pero para dentina é. para Está dentina. publicado no Journal Dental Research em 2011, acho que é, 2011. Sí, sí. No, gracias por clarificar esa importante diferencia que es principalmente debido al sustrato. Ahora, avanzando a la siguiente pregunta, profesor, cuando hay una frase que yo siempre cito cuando también hablo, que es, la caries no se contagia, lo que sí se contagian son los hábitos o conductas. Para la caries dental, ¿qué rol juegan las conductas en la prevención y en el manejo de la enfermedad de caries? Não, as cárie não se contagia, né? Não é Ujú, contagiosa. Isso é muito importante, né, esse conceito. Já preparei alguns diapositivas, depois ujú, podemos compartilhar. ujú, Então, as perguntas que você me disse, já foi contestando, respondendo todas as perguntas com um diapositivo. E essa discussão é muito importante porque quem não participou de encontros de la Orca em 10 anos atrás, ujú, não foi capaz de eh, acompanhar e seguir toda essa evolução. Então, a primeira discussão que em Orca foi em 2015, em ujú. Bruxelas, Sí. Bruxelas. Lá. Essa discussão, o professor Marchi foi muito claro. Esse uma tábua, essa tábua ele mostrou quais são os 5 critérios para uma enfermidade ser considerada contagiosa. E cárie não atende nenhuma. Ujú. Quando eu me recordo até a hora, Sí. quando ele mostrou a tábua, eu já tenho essa diapositiva em espanhol, em português, eu já usei bastante. Depois, esse foi 2015. Depois, em 2016, o Felipe Marques esteve acá em Brasil Ujú, e isso acá uma conferência em minha faculdade. E essa conferência está em YouTube, que ujú, está em minha slide. Depois eu posso compartilhar o slide que vocês podem estar agora assistir a conferência de. E 2018, em outro encontro da OICA, um outro microbiologista muito famoso, professor emérito lá na Suécia, ele fez uma apresentação e falou que as bactérias de los niños não são devido à infecção infectadas pela madre, são adquiridas. E eu me recordo dessa hora que ele provocou um choque emocional em todo mundo e disse: é importante que essas bactérias sejam adquiridas em los 3 primeiros meses da vida. Então, se cuspa na boca de seus filhos. Oh, Eu me recordo dessa hora, quando já hice imediatamente uma postagem, um post em Instagram sobre essa discussão muito importante que foi em 2018. E só agora, em 2020, que a ORCA
estabeleceu claramente o conceito que cárie não pode ser considerada uma doença transmissível ou contagiosa. Então, isso não cambia nada, né? Porque acho que todo que disseram em passado que cárie era contagiosa também não resolveu nada. Se cárie fosse uma enfermidade contagiosa, a única só há duas soluções para as enfermidades contagiosas: vacuna ou antibacteriano massivo. E cárie nunca foi controlada nem com vacunas e muito menos com antimicrobiano massivo. Então, são conceitos totalmente equivocados, né? Então, esses conceitos equivocados também retardaram todo o nosso conhecimento para controlar a enfermidade. Então, você falava de prevenir a enfermidade com vacuna, e é uma enfermidade não prevenível. A enfermidade é enfermidade crônica, então é uma enfermidade controlável. Você pode controlar a enfermidade controlando os fatores responsáveis pela enfermidade, que é a acumulação de bactérias sobre o dente, e o vijano de lascari, que é a exposição frequente aos açúcares da dieta. E quando você pija os dentes com fluoruro, você tem um aliado importante, que é o fluoruro. Ujú. Não há segredo nenhum. Entonces, esas O conductas, segredo, o segredo que está no livro é a ordem das intervenções para controlar a enfermidade. Para controlar a entonces, enfermidade gengival, o que é importante? Para controlar a pues, enfermidade gengival, é importante você pijar os dentes. ujú, Para controlar a cárie, o que é importante? Não é se pijar os tomar. dentes, é controlar a frequência de produtos da dieta. Então, desde a pandemia, eu he hecho apresentações discutindo que a ordem dos fatores tem que ser hecho com racionalidade. Então, a racionalidade de controlar a cárie não é se pijar os dentes, porque as pessoas se pijam os dentes desde que nasce até Sí, morrer, estão se pijando os dentes e sendo cobrados para se pijar os dentes. E não são educados para controlar o vijano de la cárie, que é o açúcar. exacto. Entonces, las conductas principales sería, primer lugar, consumo É, racional de azúcar, porque también no es decir cero azúcar, eso no es posible, é, sino que racional, sumado, sí, al cepillado, é. siempre Por con isso que eu chamo fluoruro. acá, estou vendo minha diapositiva da pandemia. Ajá. A ordem de três regras de ouro. Número um, disciplinando o consumo de açúcar. Dois, cepillando os dentes todos os dias. E três, usando o dentista fluorado com mínimo de 1000 ppm fluoruro solúvel como um aliado. O fluoruro Anotar, entra como um aliado, aliado. un Ele aliado. ou poderia dizer, um ativador do processo de reparação de pequenas Ujú. lesões de cárie. Profesor, y en Então, relación, essa ordem e essa ordem é essa que todos nós hacemos com nossos erros. Quando em Brasil, 20, 30 anos atrás, eu perguntava em público: como que vocês controlam cárie nos dentes de seus erros? Para os dentistas que eu já ditava curso. ujú. Então você fala: não, eu aplico fluoruro, manda-me ir cepillar os dentes 10 vezes por dia. Falei: não é verdade. Todos dentistas, intuitivamente, no, eles fazem disciplina de consumo de açúcar. E aí uma publicação, depois de muito tempo falando com os dentistas, desafiando os dentistas, eu encontrei a publicação do professor Sheehan, Ah, no British Dental Journal. E o nome da publicação é Como os dentistas mm, controlam cárie nos dentes de seus erros. Aí a buena, publicação. Então, eu também abro e digo, nós outros cardiologistas sabemos disso há muito tempo, só você que não sabe. claro. Sí,
realmente volver al inicio, a la esencia de la enfermedad que a veces le quitamos la importancia. Y aquí nace también, hay una controversia o un cierto debate en relación a la lactancia materna. La Hum, lactancia materna prolongada, es decir, más de ah, 2 años, ¿podría relacionarse con caries dental isso é en niños? impossível, isso é impossível. Com cárie, até uma lesão de cárie em esmalte poderia ocorrer. Mas essas lesões de cárie em dentina é impossível, Ujú, é impossível. A lactose do leite não cambia a matriz do biofilme. Então, não se forma um biofilme cariogênico. ujú, Número um. Número dois, quando as bactérias da biofilme fermentam a lactose, o pH não barra a pH menor que 5,5, que é o pH crítico para esmalte. Então, lactose pode ser um açúcar cariogênico para a dentina, pero não para esmalte. E jamais para explicar cárie em dentina. É impossível. Isso mm, até está ridículo em termos de conhecimento científico. Então, o que teria que fazer é que nós outros publicamos um artigo em 2022. Como explicar dados epidemiológicos que associam as associações de cárie com amamentação prolongada, lactância prolongada em no peito. Como explicar? Então, se eu expliquei essa publicação que nós hicimos em 2022. O que ocorre é que não há no presente nenhuma pessoa que só usa lactose de leite. ujú, Ao mesmo tempo, na dieta humana, você está comendo produtos contendo sacarose. Então, o perigo não está durante a noite no peito da madre. O perigo está durante o dia na formação do biofilme cariogênico. ujú, Então, se nós planeamos um artigo e foi publicado, mostrando que a lactose aisladamente não é cariogênica, pero quando se forma um biofilme em presença de sacarose, que esse biofilme é cariogênico, a lactose pode mostrar algum poder cariogênico. Então, esse artigo foi muito importante porque é uma explicação inteligente para uma coisa sem explicação. Não há explicação, é impossível. E así, também isso é ridículo pensar que a lactose do leite é capaz de provocar cáries em dentina. Por quê? Ninho depois de 1 ano, 2 anos, é impossível obter energia só de leite de la madre. Tem que ujú, comer outros produtos. E os produtos que são comidos, a maioria das vezes, são produtos contendo sacarose. con sacarosa. Entonces, no es la leche, es todo lo demás que contiene sacarosa y E o que leite está muito modifica. bem comprovado que o leite tem poder anticariogênico. Então, se nós outros publicamos um outro artigo na Caries Research em 2011, 2016, Ujú, e nós outros pegamos ninhos, bebês, ujú, bebês, ninhos, e determinamos o pH do biofilme dos ninhos depois, antes e depois da lactância materna. E mostramos que o pH não baixa ujú. quando está tomando leite no peito da madre, porque você tem uma estimulação também da quantidade de o movimento de toda Sí, a cavidade bucal. ujú. Então, isso está publicado também, esse artigo, em 2016, acho que está publicado na Keres também. Então, pero leite é uma discussão muito emotiva, né? Sí, É, sumando todos los beneficios y clarificando que no hay riesgos. de- porque considerar que o leite ser Ujú, prejudicial
é ser contra a natureza. Claro. Eu não sou contra a natureza. Así que E não la sou contra a evidencia nos natureza. demuestra, la evidencia también nos Eu não sou demuestra contra a que, natureza e tenho conhecimento. Você considerar que a madre produz um produto que vai fazer mal possuí-lo, isso é contra qualquer, contra la até naturaleza. psicologia. Sí. Así que Só que nós mostramos muito claramente com estudos claro, muito bem controlados, né? Há muito tempo e agora com as publicações. Então, isso também é verdade para amidon. O para que mí, ocorre com leite, nós outros mostramos antes, em 2005, que ocorre com almidom. Almidom também é um açúcar não cariogênico para dentina, para esmalte, pero é cariogênico para dentina. Só é que quando relacionado. há a formação de um biofilme em presença de sacarosa, o almidom mostra poder cariogênico. Então, é Siempre interessante que volvemos a la sacarosa. sacarosa. Então, é interessante que isso nós outros estamos reafirmando os estudos com lactosa, depois com almidom. Com almidom foi antes. Antes. O estudo com almidom nós outros hicimos, publicamos no British Journal Nutrition em 2005. Depois Entonces, publicamos que o almidom provoca cárie em dentina radicular. E para mostrar que a lactosa provoca cárie em dentina, nós usamos o edulcorante, edulçante, sí. edulçante, Sí, endulzante o edulcorante. edulcorante. Com Sí. edulcorante, nós mostramos que provoca lesões de cárie em dentina. Mas não é a El- comparação da lesão de cárie em dentina, mesmo dentina, que a lactosa é cariogênica, a quantidade de cárie que é desarrojada na dentina, comparada com a sacarosa, é 3, 4 vezes menor. Ujú. Então, não é comparação. A comparação Importante. de, a comparação Azúcares de, simples, no, no culpar a la a leche. comparação em poder cariogênico desses açúcares Entonces, não há comparação el alguma. azúcar simple y la sacarosa es la maligna, las otras podríamos decir que no son tan É, perjudiciales fomentar la lactancia materna para que las na personas lactancia que deciden materna. eso, ujú, no dañen. Eu hablo que a formação do biofilme cariogênico Ujú. com lactosa, almidom, pode haver uma disbiocita. Viciosita, E com sacarosa, pequeñita, muito un pequeno, poquito, ajá, pouquinho un de poquito. câmbio. O câmbio é muito pequeno. Porque não cambia a matriz do biofilme. Você pode cambiar Ujú, eh, eh, o número de bactérias acidogênicas, mas ujú. não cambia a matriz. O grande problema é cambiar a matriz, que só a sacarosa é capaz de cambiar a matriz. Así que ahí, ojo con esa azúcar simple que no todas las etiquetas dice sacarosa, así que ahí nosotros tenemos que estar atentos a encontrarla. Y Isso profesor, só que esse é verdade para ninhos, né? sí. Por isso que o livro é Cardiologia de la Pediatria e Geriatria, Ah, la porque geriatría. isso que nós estamos falando é válido para ninhos, Niños. para esmalte, mas não é válido para os Para la abuelos. dentina, Aí claro, os con abuelos exposición tomam radicular. leite. Aí aquele artigo que não está Hay que publicado leer na el libro Science. para profundizar más. Hay que leer el libro de doctor Curie. Profesor, y bueno, nos están quedando 20 minutos y todas las otras preguntas son relacionadas a fluoruros. Un poco para sintetizar, y por lo que yo aprendí también desde que llegué a estudiar a Piracicaba, el concepto de el entendimiento de cómo el fluoruro actúa, porque el flúor no evita la caries, sino que controla la progresión de la lesión. Y también estaba este concepto que antes decíamos que hacía el diente fuerte porque formaba fluorapatita, pero finalmente la fluorapatita es la consecuencia de ese efecto. Si pudiera comentar y clarificarnos cómo funciona el fluoruro para la prevención y el control de las lesiones. Esse é o mais importante câmbio de conceito dos últimos 50 anos.
em cardiologia, esse conceito de dente forte, né? Uhum, Que o conceito de dente forte era um conceito do passado devido à água fluorada. Então, quando bebia água fluorada, as pessoas, como resultado, tinham menos, quantidade menor de lesões de cárie. uhum, Então, como o fluoruro se incorpora ao esmalte, o raciocínio elementar foi que formaria um mineral mais resistente aos ácidos. Então, esse conceito persistiu, né, por mais de 50 anos. Pero não cambiou totalmente, porque hasta agora, por exemplo, nas propagandas de produtos Propaganda, de sim. odontologia tem quero dente forte, Certo. porque é que a população compreende. Uhum, Essa é a parte mais difícil dos estudantes compreenderem, porque o entendimento do mecanismo de ação de fluoruro depende do seu conhecimento em físico-química, uhum, e poucas pessoas tiveram em sua formação físico-química. Eu já tive sorte, porque eu já hice bioquímica e já tive 6 meses de eh, classes de físico-química. Então, não é difícil para Jô explicar o que ocorre com o cara. Em primeiro lugar, a, o fluoruro não evita a enfermidade. Para você evitar que ocorra a enfermidade, você tem que interferir com os fatores responsáveis pela enfermidade. Os fatores responsáveis pela enfermidade é a acumulação de biofilme sobre os dentes. O fluoruro não tem nenhum efeito na aderência das bactérias uhum, aos dentes e não impede que essas bactérias se multipliquem e colonizem a superfície do dente. Segundo, fluoruro não tem efeito antimicrobiano em la boca. uhum. Fluoruro tem muito bom efeito antimicrobiano acá. En Se você colocar laboratorio. a bactéria acá num sistema cerrado e coloca a bactéria acá no sistema cerrado e fluoruro tem, para ter efeito antibacteriano é necessário uma concentração mínima de 10 ppm. E não há nenhum meio de usar fluoruro que é capaz de manter constante na sua boca Ujú. 10 ppm. Então, nossa boca não é um lava-manos entupido não, Claro. cerrado, Cerrados, cerrado. Tudo que coloca na boca é diluído pela ação do lavado, saliva, é lavado pela aspiramos. ação do saliva. Ujú, Então, se fluoruro não impede que as bactérias, quando você ingere açúcar, transforma açúcar em ácido. Então, seu mecanismo de ação de fluoruro é físico-químico. E esse é difícil de compreender, ujú, porque é um mecanismo de um comportamento físico-químico de dois sales. Você tem a hidroxiapatita, que é um mineral que tem um produto de solubilidade. E você tem fluorapatita, que é outro mineral e que tem outro produto de solubilidade. Então, quando você ingere açúcar, o pH barra. ujú. Até que o pH não seja menor que 4,5, você tem um pH que ele é crítico para a dissolução da hidroxiapatita. Esta dissolve, Ujú, desmineraliza. Pero se há fluoruro em lo medio, não fluoruro em lo dente, fluoruro fluido da biofilme, da biopelícula na saliva, esse médio é supersaturante relacionado à fluorapatita. Então, se ao mesmo tempo que o dente perde minerais em la forma de hidroxiapatita, parte desses minerais são perdidos, estão volvendo para o dente ao mesmo tempo na forma de fluorapatita. Por isso que forma a fluorapatita. Pura patita. Então, fluorapatita Consecuencia. é consequência, o enriquecimento de fluoreto de um dente é consequência do mecanismo de ação de fluoreto na redução de cárie, não a razão da redução de cárie. Isso é Ujú, muito difícil as pessoas compreenderem, porque tem que sí, compreender o comportamento de dois sales com dois produtos de solubilidade totalmente diferentes. E tanto é claro. verdade que você pode, depois que o pH for um pH abaixo de 4,5, mesmo que você
tuvesse fluorapatita em los dentes, dissolveria. Ujú. Então, esse é o efeito de fluoruro em la desmineralização. Então, o fluoruro interfere com a desmineralização, com redução de quantidade de mineral perdido, porque uma parte dos cálcios e fosfatos que estão sendo perdidos pela hidroxapatita, ao mesmo tempo estão volvendo para os dentes na forma de fluorapatita. E depois que o pH volve ao normal, você tem o fenômeno de remineralização Sí, natural da la saliva, saliva. do fluido do biofilme, que é subsaturante, e se nesse momento o dente vai ganhar cálcio fosfato na forma de hidroxapatita, e se há fluoruro e lomeio, ganha também na forma de fluorapatita. Patita. Então, ganha os dois minerais. Então, como consequência do efeito de fluoruro na redução da quantidade de mineral perdido, o dente ganha fluoruro. Então, Entonces, o enriquecimento de fluoruro no dente é consequência do mecanismo de ação de fluoreto na redução da desmineralização do que a razão. ujú. Isso é muito fácil de explicar. Eu já preparei vários diapositivos para explicar esse mecanismo. Por exemplo, em um trabalho que nós publicamos em 2000, que nós submetemos o biofilme a controles sem açúcar, exposição a sacarose, exposição à mistura de glucose e frutose. E aí o que ocorreu? Com sacarose, tivemos bastante cárie, obviamente. E como há fluoruro da água de abastecimento público, nos dentes, depois de 30 dias submetido a alto desafio cariogênico, havia mais fluoruro do que o controle, que não havia, não desarrojou nenhuma cárie. Como não desarrojou nenhuma cárie, o dente não ganhou fluoruro, ficou com a baseline. Então, nós, eu, depois eu vou compartilhar, para quem tiver interesse, eu te mando os diapositivos, Sí. e os diapositivas tem tudo isso que eu estou falando, para Podemos fundamentar. compartírselos a todos los interesados. Y profesor, otra pregunta continuando con el fluoruro que es de bastante interés, yo creo que a todos, y la pregunta más, quizás que más nos preguntan los pacientes es cuando uno quiere escoger un buen dentífrico para cepillar los dientes que contenga fluoruro y sabemos que hay diversas sales. ¿Cuál sería la más É, recomendable o en qué é, nosotros debemos considerar para hacer esa recomendación? Además sim. de la concentración, que también es muy, muy É, importante. essa pergunta, para responder essa pergunta, tem que responder de acordo com a necessidade do paciente. Qual a discussão? O paciente precisa do dentífrico para controlar cárie. Se é para controlar cárie, todos os sales de fluoruro são efetivos. Se for, todos são efetivos. Então, o Ya. problema não é o sal de fluoruro, Ujú, porque o fluoruro, para interferir com cárie, necessita estar solúvel. ujú. Então, a pergunta é o inverso. A pergunta é o inverso. Não é o sal de fluoruro que é importante. O importante é qual é o abrasivo do creme dental. La Essa é, combinación. essa é a pergunta mais importante que eu jogo para os meus estudantes de pré-grado. Você sabe o que você está usando para cepilhar seus dentes? Qual é o tipo de sal de fluoruro? Qual é o abrasivo? Então, se o abrasivo que determina o sal de fluoruro, não o contrário. O sal de fluoruro determina o abrasivo. Então, se há no creme dental um abrasivo com cálcio, o único sal de fluoruro mais compatível com cálcio é o monofluorfosfato de sódio. Ujú. Então, só há razão de um creme dental ter monofluorfosfato de sódio se o abrasivo contiver cálcio. Então, essa é a discussão de cárie. Então, por princípio, o abrasivo é sílice. Quando o abrasivo é sílice, você pode comprar esse dentífrico e armazenar em sua casa a vida toda, que o fluoruro estará solúvel. Pero se há cálcio,
mesmo contendo monofluorofosfato de sódio, com o tempo, o MFP sofre hidrólise espontânea dentro do envase dos tubos de creme dental e reaciona com cálcio e queda inativo. Mm. Então, essa é a primeira discussão. La Você solubilidad. mirar no envase qual é o abrasivo. Se o abrasivo contém cálcio, o fluoruro tem que ser monofluorofosfato de sódio. Isso também não há garantia, porque as regulamentações e legislações não requerem El que o flúor fluoruro soluble. esteja solúvel nos cremes dentários. Precisa Ujú, cambiar as regulamentações ou legislações. ujú, Bom, essa é a primeira discussão. Outra discussão se o paciente necessita do creme dental não só por razão de cárie, mas por razão de enfermidade gengival. ujú, Aí há o melhor fluoruro, que é os matrimônio perfeito. O único matrimônio perfeito dos sales de fluoruro é fluoruro estanoso, porque combina o efeito anticárie físico-químico do fluoruro com o efeito antibacteriano do estanho. ujú. Então, esse é o casamento perfeito que a Procter Gamble, há muito tempo, tem nos Estados Unidos, e agora a Colgate substituiu, Reemplazo. Sí. reemplaçou o seu Colgate Total no Brasil, em toda a Ujú, América Latina, desde a hora em agosto, não mais contém triclosan e fluoruro de sódio, contém também fluoruro estanoso. Então, essa nova fórmula da Colgate Total é a mesma fórmula do detox da Procter Gamble. excelente. Entonces, para caries es importante que el flúor, independiente de la sal, esté soluble y para eso hay que entender un poquito más de la combinación sal con abrasivo, que es una Sim. más estable. Y si se quiere tener una función más allá, hay el fluoruro de estaño por É, el efecto porque antibacteriano. se, por exemplo, se o creme dental contém fluoruro de sódio e sílice, todo fluoruro estará solúvel. Ujú, Pero não há nenhum efeito antimicrobiano. Então, se esse creme dental, se o paciente necessita de um creme dental contra a litose, para reduzir a litose, o malodor, a litose, sí, halitosis es igual en español. malodor, Sí. tem que anidar o antimicrobiano. Ujú. Pero se o sal de fluoruro é fluoruro estanoso, já contém um antimicrobiano natural. Así que sería bueno. También hay alguna evidencia que podría ayudar también contra desgaste dental, el estaño, por proteger también la capa superficial. Así que Também podría há ser una um buena melhor opción efeito contra a erosão. contra erosión. Y profesor, Mas llegó una... efeito de creme dental erosão é muito Sí, pequeno. para no alejarnos tanto de caries. Profesor, había una pregunta que recibimos por el chat, la doctora Lourdes, que preguntaba si recomiendo no enjuagarse después del cepillado, porque en teoría uno disuelve más rápido y elimina el flúor más rápido. Essa discussão não é feita Ujú, com razão. ujú. Então, assim, em meu livro, isso está muito bem discutido. Y Por de tu quê? libro. Esse tem que ter uma discussão muito bem feita, né? Ujú, Então, quando você cepija os dentes com creme dental, você tem aí uma alta concentração de fluoruro que está reacionando com a superfície dos dentes e onde os biofilmes não são desorganizados, há difusão do fluoruro. Depois você é, gospe, ¿Escupe? Sí. esculpe esculpe o dentífrico. Quando você esculpe o dentífrico e você vai cepilhar os dentes, vai javar a boca com água, Ujú, a concentração de fluoruro que você tem na boca depois de 1 minuto cepilhando os dentes é muito pequena. ujú. Então, o que é importante não é você javar a boca com água ou não. O que é importante é a concentração do creme dental quando você está cepilhando os dentes, que está reacionando com a superfície do dente e difundindo pelos biofilmes. Esse, em meu livro, está muito claro essa discussão.
E isso é muito importante, por quê? Porque os trabalhos que foram hechos, que sugeriam que era importante não lavar a boca com água, não foram trabalhos que foram delineados, delineados, ¿Diseñados? Sí. desenhados para isso. Foram trabalhos feitos na Escócia, Ujú, em que observaram que os ninhos que se pichavam os dentes com creme dental fluorado, comparado com o controle, não havia homogeneidade em resultado. Alguns ninhos tinham resultados muito buenos, outros não muito buenos. ujú, E foram evaluar por quê. Aí a conclusão que foi é que os ninhos que usavam, por exemplo, um vaso para lavar a boca com água, o efeito do creme dental foi menor. Pero ujú, esse trabalho não foi hecho ujú. para responder essa pergunta. É importante lavar ou não? Um trabalho feito em Lituânia foi feito para responder essa pergunta. Então, foi planeado um trabalho para responder essa pergunta. E a conclusão que não é importante. Se javar ou não, o resultado foi o mesmo. Porque o que é importante é a concentração de fluoruro quando você está cepijando os dentes. Ujú, Quando você vai javar a boca, a concentração já é muito pequena, foi diluída pela saliva. Então, se javar a boca com água, não é importante. ujú. Agora, por bom senso, nós recomendamos usar um pouquinho de la mano só, um pouquinho de água na Un mano. poquito. Questão só de bom senso. Mas em discussão de lógica, não há fundamentação de que lavar a boca com água vai diminuir o efeito de fluoruro. Porque o efeito de fluoruro está ocorrendo quando você está cepejando os dentes. Isso no livro está Entiendo. muito claro. Isso precisa procurar lá no livro fatores que interferem com o efeito de fluoruro de creme dental. Então, eu já discuti muitos fatores. E esse é um dos fatores que eu discuti muito profundamente. Perfecto. Nos deja con mucha motivación para ir a leer en Ah, esse tem que profundidad. pegar. Está bien. Eu me recordo que a Silvia e a Rita Vilhena me consultaram a semana passada sobre esse mesmo. Aí a Rita não encontro esse livro, onde está? Aí a Silvia Godinho, lá de Costa Rica, falou, não, Está está aí bien. na página tal. Pá, 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 Ah, pá. Eu falei, Rita, está muy na página identificado. tal. Ela falou, mas não fui eu que descobri também, foi a Silvia. Está ahí en los factores. Muy bien. Y doctor, porque ya se nos acaba el tiempo, pero hay dos preguntas que son siempre la controversia Ah, o el tema que las personas utilizan cuando quieren hablar contra flúor. Y las últimas son este mito de que el flúor podría calcificar la glándula pineal o esse é que muito podría importante. tener una relación con hipotiroidismo. Quisiera que nos pudiera dejar algunas indicaciones si hay base científica para esta É, preocupación. ¿Hay alguna não, conexión para cuando nos lleguen estos pacientes poder comentar con sim, seguridad sim. sobre ello? Esse é importante compreender, né? É, com base, basado em que publicação as pessoas falam, dizem que o fluoruro calcifica a pineal ou petrifica a pineal. Eu já encontrei a publicação. É uma publicação da Cares Research de 2001. O que esses autores disseram? Eles foram o autor inglês, eles conseguiram autorização do Comitê de Ética e conseguiram analisar glândula pineal de cadáveres que têm 10 anos de idade, 20 anos de idade, 30 anos de idade, até minha idade de quase 80 anos. E eles analisaram a concentração de fluoruro na glândula pineal. Obviamente, o que eles encontraram? Quanto maior a idade, maior é a concentração na glândula pineal. O que há de novidade Mm, em isso? Nada. Glândula pineal é uma glândula que se calcifica com a idade. ujú, E fluoruro é muito amigo de cálcio. Pero ele só forma
minerais em hueso e nos dentes, ou em calcificações ectópicas, que é o caso de glândula pineal. Então, se a glândula pineal com a idade se calcifica, é normal, Ujú, e não há nenhuma alteração ou câmbio em la persona. E como há fluoruro na água e todo, vai aumentar. Qual a ujú, novidade? Nenhuma. Qual a relação causa e efeito da enfermidade? Então, isso aí que eu já escrevi acá. Esse aumento da concentração de fluoruro na glândula pineal não tem relação causa-efeito com nenhum problema de saúde geral das pessoas que bebem água fluorada ou se cepija os dentes com dentífrico fluorado. Então, você precisa... O que acontece? As pessoas negacionistas, lê só a conclusão do trabalho. Não compreende nada. Você sabia que na placenta, nos últimos 3 meses de gravidez, dela embaraço, gravidez, nos últimos embarazo. 3 meses de embaraço, aumenta a concentração de fluoruro na placenta? Sabia? No. Por quê? Esses são trabalhos da década de 50. A placenta também, muito parecida com a glândula pineal, nos últimos 3 meses de embaraço, Por a esta placenta razón. sofre, tem calcificações ectópicas. Então, se evaluando placenta de madres que tiveram aborto com 3 meses, 6 meses, e quando nasce os ninhos, dosando fluoruro vai incrementar. Uf. Mas é óbvio, né? Mm, Então, esse não é. Então, essa é a discussão de associações sem relação causa-efeito. E é a mesma coisa com o hipotireoidismo. Não é diferente de hipotireoidismo. O que ocorre com o hipotireoidismo? A discussão de hipotireoidismo e fluoruro. Que eu creio que é a única conhecimento que as pessoas, durante o estudo em primeiro ujú. grado, segundo grado, têm esta hora, é que fluoruro, cloro, bromo e iodo são elementos químicos da tabela periódica do mesmo grupo. Então, eles competem. Então, acho que esse é o único conhecimento que essas pessoas têm de tabela periódica. E Mm, aí, fluoruro compete com o iodo na formação de T3 e T4, que é os hormônios. E competindo com T3 e T4 vai provocar hipotireoidismo. Então, essa é a discussão. Então, são associações também sem causa e efeito. Quando foram feitas as publicações de que na Inglaterra havia uma associação entre água fluorada e hipotireoidismo, a avaliação dos artigos publicados mostrou que os artigos não poderiam concluir. O mesmo foi feito lá no Canadá, e depois publicações de artigos científicos mostraram que essa competição não há. E a pergunta que eu jogo para você a hora, você está fazendo muitas perguntas para o Jô, vou fazer uma pergunta para você. Fluoruro e iodo são elementos químicos da mesma tábua periódica que competem. Por que cloruro, que é também um mm. halogênio, não compete com o iodo? Me responde No essa. son lo mismo. São Los todos. Então, receptores distintos. essas pessoas negacionistas têm muito pouco, têm um conhecimento porque eles não lêem o artigo científico completo. A única coisa que eles se recordam da época de estudante da tabela periódica é que do lado direito está lá flúor, cloro, bromo e iodo. Só isso. Então, Mm, essa e a discussão mais importante que eu jogo ICH e nessas diapositivas é essa discussão de hipotireoidismo e ingesta de fluoruro natural. Vamos discutir populações milenares que ujú, ingerem fluoruro, por exemplo, por populações de Índia, China, Japão, todos esses países, Paquistão, sí. eles há 500, 1000 anos estão ingerindo fluoruro muito mais.
El de la... por pela T do que pela água florada. Então, essa é uma aula prática que eu hago com estudantes, mostrando que quando você prepara um vaso de té com água florada, de té negro, o T, té, sí, você sí, ingere 80% do fluoruro que é ingerido é do té, del só té. 20% é da água. E eu hice uma postagem hoje acá mostrando acá que, por exemplo, eu não sabia também, não conhecia que eu conhecia que a população da Índia, China ingere muito té. Pero o país, a população que mais ingere té é da Turquia. O consumo de té na Turquia é 4 quilos de té por ano per capita, por ano por pessoa. Mm, Então, eu fiz um cálculo muito simples acá. 4 quilos de té por ano por pessoa, considerando uma concentração média de fluoruro no T 200 ppm, essas pessoas ingerem por dia de 2,2 miligramas por dia de fluoruro pelo chá, pelo té. mm, Quanto que eu teria que beber de água florada 0,7 para ingerir a mesma quantidade de fluoruro pelo té? Essa é a pergunta. muchos litros. Então, a população da Turquia estão ingerindo 2,2 miligramas de Gramos. fluoruro por dia solo por lo té. Teria que beber 3 litros de água a 0,7 ppm. Siete. Ou, se você pija os dentes com pasta florada, tem que comer 2,2 gramas de pasta por dia, para ser Mm, equivalente a... E a hora a pergunta, qual é a en prevalência de hipotireoidismo nessas la, populações? la Turquía. Na Turquia, em todos esses países. Se fluoruro de água Ujú. e, ou de creme dental fluorado fosse responsável por hipotireoidismo, porque fluoruro da sangue, se é o fluoruro da água, se é o fluoruro do creme dental, se é o fluoruro da T, é F menos. O sangue não Sí. sabe se o fluoruro é da água, se o fluoruro é do T, se o fluoruro é do que seja. Dentifrice. É um íon que Ujú, está circulando no organismo. ujú. Então, isso é importante. As pessoas que falam, não, mas esse é fluoruro artificial. Bom, não vou poder Yo discutir. mismo. Discutir com ignorante não dá. Fluoruro, fluoruro. Discutir Oh. com ignorante é meio complicado. Eu ia falar que o fluoruro da água é artificial, Ah, no creme dental é artificial, natural é porque é natural. y el del cha, el del té natural no, no dañaría. Bueno, yo creo que para no seguir alargando, quisiera primero, doctor, agradecer. Ha sido realmente un honor poder conversar con usted en estos temas tan relevantes, además de impacto global. Todos estos aportes y lo que hemos conversado hoy también nos ayuda a entender y a querer seguir explorando y aplicando todas las medidas preventivas, especialmente fluoruro, el control de dieta primero, dieta, luego fluoruros, para mejorar la salud bucal de las personas que nosotros atendemos y ojalá esto que sea esparcido. Así que agradecer por su tiempo, por Ok. compartir el conocimiento. Voy a solamente rápidamente proyectar porque los quiero dejar invitados, porque nos queda aún una otra Essa é conferencia muito boa. del grupo de cariología. Doctor Kumar estará con Uma. nosotros el 17 de octubre. El horario va a ser 7:30, horario Bogotá. Y también los dejamos invitados para que envíen sus trabajos para IADR Mundial el Barcelona. próximo año en Barcelona. Essa é Y boa. este será un hasta pronto. Yo ahora voy a dejar de compartir y voy a invitar a todos los que están acá presentes. Voy a dejar de grabar también. Muchas gracias.